Ao vivo no Policast. Boa noite a você que está assistindo esse Policast, a 29ª edição do nosso Policast, que é o seu podcast semanal, né, de assuntos variados, onde nós falamos aqui de cada semana a gente tenta trazer um tema diferente, um convidado diferente, e hoje não é diferente. Hoje nós vamos tratar, né, sobre muitos assuntos. Hoje não dá para dizer que nós temos um tema, nós temos vários temas, nós temos muitos assuntos para tratar, com um convidado para lá de especial, que é o Renato Borghetti. Já foi comunicado nas nossas redes sociais, né? Nós vamos estar conversando com esse cidadão do mundo de Barra do Ribeiro, né? Então nós temos aí uma noite muito especial pela frente do podcast. E você que está assistindo pela nossa live no Facebook, você está assistindo pelo Instagram, compartilhe essa live para que mais e mais pessoas possam acompanhar com você também essa programação. Compartilha aqui na rede social que tu estás assistindo. Tu vai ajudar que esse programa seja assistido ao vivo por mais e mais pessoas. Por enquanto, vamos dando a nossa introdução aqui, lembrando que o podcast é apresentado por mim, Diego Viegas, e pelo nobre doutor Eduardo Bischoff. Troquei até o nome do meu colega, né, o Eduardo Bischoff. E vamos dar boa noite, então. Boa noite, doutor Eduardo. Desculpa pela gafe. O do Feijó não é a mesma pessoa, mas talvez seja nosso espectador também. Pode ser. Bom, prazer imenso aí. Chegamos na correria aí, ter o Renato com a gente hoje, que além de um artista, tem lugar que a gente ande no mundo, no Brasil, no estado, que não saibam quem é Renato Borghetti. Muitas vezes eles não sabem que o Renato Borghetti é o cidadão do mundo e da Barra do Ribeiro também. E eu sempre falo pro pessoal, ó, eu sou da Barra. Ah, que Barra? Barra do Ribeiro, Renato Borghetti. Ah, o Renato é de lá? Mentira. É da Barra do Ribeiro. Enfim, então o Renato, ele, além de um artista famosíssimo e respeitado no mundo inteiro, ele é um cidadão e um amigo barrense super humilde, está sempre conosco, sempre confraternizando e sabendo falar sério também no momento de falar sério. Então, uma pessoa que, no crescimento da sua vida enquanto artista, também se tornou um grande cidadão. E a gente vai ter muito assunto para conversar hoje, né? Renato, Diego e todo mundo está conosco, porque Renato Borghetti é um grande artista e tem muito respeito, mas também é um grande cidadão que tem uma atuação linda com a Fábrica de Gaiteiros, um apoio imenso que ele dá também para o nosso município, para o nosso estado, em vários momentos da nossa história. Mas então, Eduardo, nós já fez uma introdução importante aí sobre o Renato, né? E eu quero só contribuir aqui, passar logo a palavra para ele, né, para fazer a seu boa noite. Eu só quero dizer algumas coisas, Eduardo. Itália, Croácia, República Tcheca, Áustria, Alemanha, França, Portugal, Hungria, Holanda, Eslovênia, Bélgica, Suíça, Uruguai, Argentina e Estados Unidos foram alguns dos países a qual já teve o Renato Borghetti se apresentando em 30 anos de carreira, em 22 discos gravados. É uma referência na música do Brasil e do mundo. Eu quero dar boa noite então para o Renato Borghetti. Boa noite, Renato. Boa noite, Diego. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar participando do podcast. Vamos lá, vamos falar aí as coisas que vocês quiserem perguntar. Sabe que eu sou, uma das características também, eu não sou muito manso de fala e de coisa, então, mas alguma coisa deve sair. Muito bom, Renato. É um prazer te ter aqui, é um prazer ter conosco. O Renato é um dos primeiros lembrados para participar do Policast. Nós lá no início, quando era um embrião, um projeto, esse ainda é um projeto, né? Mas quando ainda nós estávamos pensando e montando uma ideia de programa, nós pensávamos assim, vamos convidar algumas pessoas e tal. E voltava e o nome do Renato Borghetti. E voltava o nome do Renato Borghetti. Falei, não, mas vamos agora, vamos deixar no momento certo, vamos deixar na hora certa a gente trazer o Renato, porque é de fato uma
pessoa importante aí no contexto musical brasileiro e na nossa cidade, né? O que chama atenção é a tua simplicidade, o teu jeito que tu lida com as coisas, além da magnitude da grandiosidade dos teus trabalhos, né, Renato? Queria que tu falasse um pouquinho, se tu quiser começar falando, né? Vamos iniciar os trabalhos falando sobre a Fábrica de Gaiteiros, que é o título da nossa cidade, Barra do Ribeiro, a terra da Fábrica de Gaiteiros, título reconhecido, né? Tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Queria que tu falasse um pouquinho desse projeto específico, como é que ele nasceu lá dos porões do Renato Borghetti. Bueno. Eu, quando comecei a tocar, ainda existiam algumas fábricas, poucas, 3. Existia a Hering em Santa Catarina, a Universal em Caxias do Sul, que é onde eu fabricava meus acordeões, eu entrava dentro da fábrica lá com a turma, e existia também uma fábrica em Bento Gonçalves. Mas logo em seguidinha, elas desativaram, assim como as outras cerca de 40 fábricas que existiam no Brasil, a maioria no Sul, e eu fiquei um pouco preocupado no sentido de que a gaita, o acordeon, a sanfona é um instrumento emblemático na música brasileira hoje em dia, né? Ele veio com a imigração, principalmente italiana e alemã, mas ele se aculturou muito no Brasil, o forró é sinônimo de sanfona, a música sertaneja, nordestina, tem o acordeon como uma música, um instrumento de referência, e a gaita no Rio Grande do Sul na música regional. Então eu fiquei muito preocupado, principalmente pelo fato da gaita ser um instrumento não muito barato para um pai e uma mãe poder disponibilizar para uma criança, e principalmente não tendo mais um instrumento fabricado no Brasil, que consequentemente seria um pouquinho mais em conta. Estava chegando o instrumento importado, que é muito bom, mas, claro, como todo o importado, salvo várias exceções, muito caro, né? Então, eu fui atrás dos antigos luthiers, aqueles que fabricavam gaitas no fundo de quintal, e os remanescentes das antigas fábricas, como lá em Bento Gonçalves, e assim eu fui desenvolvendo essa possibilidade de primeiro fabricar o instrumento, novamente, né? E, claro, com tudo isso, eu nunca me imaginei virar um industrial, um fabricante, sabe? Até, como toda ideia, sempre tem o apoio que a gente precisa, claro, de ideia, só não dá certo, a gente precisa de condições, de apoio financeiro, principalmente. E entre os muitos nãos que eu tive, um muito emblemático, de um pessoal que eu tinha certeza que iria pelo menos se interessar pelo projeto, pela história da empresa. A primeira coisa que o cidadão lá, o dono, disse: mas não é bem assim tu ser um industrial, tu ser um dono de fábrica. Eu disse: mas eu não quero ser dono de uma fábrica que nem a sua. Eu quero ser um dono de fábrica diferente. A sua vende os seus produtos. Eu quero fazer uma fábrica, mas que não vende. E ele não conseguia entender isso. Eu nunca era um senhor já de mais idade, mas tu não tá vendo, só faltou me chamar de guri, né? E aí eu digo: mas eu não. Aí, resumo, obviamente não deu o patrocínio, né? Mas voltando entre muitos nãos, eu fui nesse meio tempo aprendendo, vendo como é que se fabrica, e hoje nós temos aí na Barra do Ribeiro uma bela fábrica. Fabricamos 100% do instrumento, não terceirizamos nenhuma peça mais hoje, nem os teclados, nem as teclas, nem os botões, as palhetas, nenhuma parte interna, nenhuma parte externa. Então, a gaita é 100% fabricada na Barra do Ribeiro, com equipamentos próprios, e só, claro, quando fica pronto, a gente não vende. A gente oferece as aulas para crianças de 7 a 15 anos, para que, dessa forma, o instrumento siga, né? Siga mantendo a história, que já é uma história bonita aqui no Brasil. Show de bola, Renato. Queria deixar um abraço para todo mundo que está conosco aqui também. O nosso vice-prefeito mandou um grande abraço, Renato Borghetti. Professora Vera Ojeda, boa noite. Professor Luiz Eduardo Souza Fraga, Renato Borghetti, nosso maior artista. Professora Rose Souza, boa noite, meus queridos. Marlene Leite, Nilo Barreto, Carla de Simon, secretária Carla de Simon, Marlene Carvalho Vegas, parabéns, meus queridos, este convidado que amo muito. Marlene Leite,
E segue. O pessoal está vindo com tudo hoje. Não, não porque não seria diferente, né? Com o Renato junto conosco aqui, que além de um grande amigo de todos nós, é uma pessoa que sempre carrega o público atrás dele. E entrando nessa deixa, Renato, como tem sido para ti? Vira e mexe aqui no podcast, a gente entra na questão da pandemia, né? Mas como tem sido para ti esse 1 ano e 2 meses, 3 meses aí que a gente, de certa forma, não consegue ter a proximidade com o público que o artista, acredito eu, né, deve gostar, né? Fazer show, ter aquela interação com o público, ver o público. O quão difícil é isso tudo e como tem sido esse ano para ti se reinventar de certa forma e continuar nos inspirando. Bueno, não pode falar palavrão, né? Como é que tá o ano, né? Como é que tá? Não, né? Mas, em cima do que tu falasse, eu discordo um pouco da palavra reinventar. Eu acho que quem se reinventa é porque estava fazendo uma atividade ou alguma coisa, não deu certo, tem que se reinventar para melhorar a coisa. Nessa situação da pandemia não teve reinvenção nenhuma, teve uma adequação. A gente teve que se adaptar à situação que caiu no teu colo, de todos, né? Não só dos artistas, né? De ficarmos isolados, não tendo contato com boa parte das pessoas, inclusive de familiares, e por questões de segurança. Então, isso de fato, aconteceu muito rápido, de uma forma muito abrupta, e eu vejo, para mim, foi particularmente difícil, porque eu sempre, antes da pandemia, eu pregava e falava e dizia que a gente deve se valer da tecnologia, se valer dessa nova tecnologia que está chegando, que é muito importante, facilita, aproxima, mas nunca depender dela. A gente sempre tem que ter uma certa ingerência sobre seus pensamentos, suas atitudes e coisas. Mas o que aconteceu? Com a pandemia, nós acabamos morder a língua, né? Ficando dependentes desse formato virtual, exemplo, o programa que estamos fazendo hoje. Isso acabou sendo uma necessidade. Tive que me adaptar, sem dúvida alguma. Não, como diz o outro, só me adaptar, pero no tropo. Me escapei que nem louco das lives, não fiz nenhuma. Não, de jeito algum. Então, live, nem pensar, né? Eu só fiz trabalhos virtuais. Como eu trabalhava meus shows, alguns que apareceram eu fazia de forma virtual, mas nunca aquela live de forma de vou montar uma live para divulgar o trabalho já que eu estou parado. Isso de maneira alguma eu fiz porque eu acho que não é bonito a relação, porque eu respeito muito o trabalho na hora que está tocando. Eu tenho essa coisa de eu gosto de uma informalidade fora do palco, eu gosto dessa leveza de conviver com as pessoas. Quem vai num show meu sabe que meu camarim é uma festa. Eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de brincar, conversar, tanto antes do show quanto depois. Mas chega na hora de tocar, pronto, acaba a brincadeira, vira coisa séria, que é o meu trabalho, minha profissão. Então, eu tenho que fazer isso de uma forma que não interfira na minha atividade profissional. Da mesma forma, eu encarei essas lives. Quer dizer, algumas coisas que apareceram até de apoio, até apoios institucionais, para fazer lives e tal, eles davam um apoio financeiro que não cobria o cinegrafista da live. Tu ia fazer a live, então, com o quê? Com o teu celular? Então, eu não trato assim a minha música nem o meu show. Então, eu não fiz dessa forma. Sempre que eu fiz alguma atividade, eu encarei como show. Assim como eu fiz um show que nós não tivemos nos Estados Unidos, que, devido à pandemia, a gente fez ele num formato virtual, mas o que eu fiz? Eu fui ao Teatro São Pedro fechado, nós levamos uma equipe e fizemos toda a gravação no Teatro São Pedro para esse show de formato virtual para os Estados Unidos. Da mesma forma, um festival de jazz e blues do Banco do Brasil, fizemos na sala da OSPA, e assim a gente vai. Algumas coisas ali na fábrica, quando tinha pontuais, assim também, como a Expo Inter, então a gente foi fazendo, mas sempre encarando como show, não como live, como trabalho, como se estivéssemos no palco com um monte de gente na frente. Muito bem, mostra a seriedade e o profissionalismo, né, que o Renato leva
E eu acho que tem que ser assim, a gente que lida com questão de arte, né? A arte não tem preço, né, Renato? A arte, ela talvez seja uma das coisas mais difíceis de se trabalhar nessa pandemia, porque qual o valor da arte? A imaterialidade da arte é É, difícil de convencer, explicar para as pessoas é. que é aquela coisa que a brincadeira que se diz, né, quando está conhecendo uma pessoa, ou principalmente coloca quando tu está namorando alguém e tal, o que tu é? Músico? Não, mas música eu sei, mas tu trabalha no quê? Não, Mas- músico. Não, mas tá, música eu sei que tu faz, que tu toca, mas e o teu trabalho? Sabe? Isso tem essa brincadeira entre os músicos, porque é difícil muita gente pegar e entender que a música é uma profissão tão digna e tão bonita quanto qualquer outra, né? Mas não, mas sabe que eu divido contigo essa brincadeira, porque né, eu sou fotógrafo, né? Então vai na mesma linha. A pessoa, tá, mas o que tu faz? Eu sou fotógrafo, tá? E trabalho. Trabalho? Trabalho, não, trabalho, sou fotógrafo, tá, mas É. emprego? Não, né? Então é difícil realmente. E colocar o valor, né, Renato? O que me preocupa da questão das lives, tu até mencionou bem, o que me preocupa da questão das lives, especialmente dessa imaterialidade que tu citou, né? É o mesmo que eu trago para minhas fotos, por exemplo. Uma fotografia, quanto custa um serviço de fotografia? O serviço de fotografia custa tanto, mas quanto custa uma fotografia? Uma fotografia. Aí eu digo, mas uma fotografia não tem. Como é que eu vou te cobrar uma fotografia? Pois é, uma Sim, fotografia é a mesma coisa, no, do... mas perdem, não? Assim como Claro, perdem quando a claro. gente vai tratar de um show, diz, não, mas escuta, toca só uma música ou É, duas. é. Sim, mas já estou lá, eu toco um baile, se for Não o tem, caso. exatamente. Aí eu dou o exemplo sempre assim, tá, mas vamos pegar o teu filho. Eu trabalho muito com 15 anos de casamento, né? Mas aí 15 anos, vamos pegar o abraço do pai depois da valsa dos 15 anos. Aquele abraço emocionado com uma lágrima escorrendo. Qual o valor dessa foto? Aí Sim, o pai paga. e ainda bem que na tua atividade tem hoje ainda a possibilidade de novo, vamos à tecnologia, né? Da câmera digital e coisa e tal. Mas Sim. e antes, quando era no filme, que Nossa, tu aí. tinha que revelar e saber, bem depois, se as fotos ficaram boas ou não. Nossa. Eu Não. peguei a época da película no cinema. Deus o livre, era caríssimo filmar, então tu não podia errar, tu tinha que fazer aquele take sem errar, porque uma segunda gravação custaria muito, eles nem permitiam. Não, é exatamente isso. E essa questão, né, quando se fala de arte e música e tudo, a gente tem que respeitar, como tu falaste, tem que respeitar o trabalho, respeitar a arte. Mas, Renato, te perguntar um pouquinho sobre, além do artista que a gente já citou aqui, eu falei alguns países que tu já teve, né, falei um pouco falei o número de discos que tu gravou, mas uma das coisas que chama muita atenção, especialmente de nós aqui de Barra do Ribeiro, todo mundo sabe, eu frequento, sou pastor ali da Igreja Assembleia de Deus, né? Que fica na rua Pastor Luther King, que é mais conhecida como a Rua do Feco, né? Na realidade é a Rua do Feco. Não, não conheço. Não. E, Rua de quem? Rua do Feco. Não. Aí, tu tá caminhando ali, É farmácia? eu tô entrando para ir no culto na igreja, daqui a pouco me salta o Renato lá e a gente conversa e tal. Então a gente tem essa proximidade diferente, né, contigo, né, Renato? E isso só porque nós somos de Barra do Ribeiro, só porque eu sou nascido e criado aqui, só porque tu vive e fez a tua vida aqui. Qual a tua relação e como tu enxergas Barra do Ribeiro? Qual a tua. O que tu sente quando eu falo Barra do Ribeiro? Bom, eu tenho uma relação de carinho com a Barra. Eu tenho, principalmente que eu vejo que essa relação é recíproca. Eu me sinto muito em casa na Barra. Comecei a frequentar a Barra do Ribeiro há uns 35 anos, mais ou menos. Mas eu não ia, num primeiro momento, eu não ia muito à cidade, a gente ficava lá só para fora, o pai tinha a propriedade para fora, e eu ia muito pouco à cidade, porque a gente, às vezes, só íamos lá para alguma churrasco, algum encontro e voltava, mas aí comecei, às vezes, a esticar um pouquinho e ir mais para adiante, e comecei a fazer amizades. O Feco, como tu falasse, é uma figura maravilhosa. Eu acho que a gente consegue aprender muita coisa por trás daquele tipo
gauchão que se tem ali, que é meio e fala e rude e tal, mas que tem um coração, assim, é uma figura humana muito, muito querida. Assim como diversos da Barra do Ribeiro. Eu fui aprendendo a conhecer. Talvez hoje eu conheça, se não todos, mas quase todos. Posso não saber o nome, mas sei quem são, sei para onde mais ou menos moram, a região. E isso é a Barra do Ribeiro. E nos tempos de hoje é tão difícil isso, né? Essa proximidade, essa coisa tão impessoal que se exige as profissões, a busca de espaço, essa coisa toda, a gente poder achar um lugar nesse mundo para poder fazer o caminho inverso, né? Poder fazer esse caminho de proximidade, de ser a coisa mais lenta, né? Ser a coisa mais leve. Então, é isso que eu descobri na Barra do Ribeiro. Não é à toa que eu estou mais lá na Barra agora. Eu estou falando lá porque eu estou agora em Porto Alegre, mas eu estou muito mais na Barra, com a Ingrid, com a Dora. Então, é uma coisa que eu me sinto cada vez mais barrense. Nasci em Porto Alegre, mas sou cada vez mais barrense. Não é só barrense por se sentir barrense, né? Recebeu nos anos 90, né, Renato? Recebesse o título cidadão honorário, né? Isso. Uma proposta do vereador Atos, na época, juntamente com toda a Câmara. Foi um dos primeiros cidadãos honorários que a gente teve na nossa cidade. E no momento que idealizou e criou a fábrica de gaiteiros e passou a morar também na cidade, de certa forma, se tornou mais barrense ainda, né? A nossa família, Renato, não sei se deve saber dessa de certa forma, piada tragicômica interna. A família Bischoff, a gente tem uma... Volta e meia está reunido a família e a gente lembra de uma passagem muito memorável da nossa vida e que tu participou. Para quem não lembra, o vô Vilmar, ele faleceu na última enchente que teve na cidade. Praticamente ficou abaixo d'água a cidade, a Pavão, a Extremosa, a Mati Doce. E, casualmente, eu estava em Porto Alegre com o carro do meu avô para fazer a revisão do carro. O avô estava ali nos últimos dias de vida, mas fazia questão, tinha que fazer tudo certinho. Não, vamos revisar o carro, não sei o que, leva para mim e tal. Levei o carro, estava lá, e depois tivemos essa notícia do falecimento, e, ao mesmo tempo, toda essa questão da enchente vindo, né? E eu cheguei na Barra, depois, para ir para o velório do meu avô, e simplesmente eu não tinha como chegar no velório, né? A Avenida Visconde do Rio Grande ficou debaixo d'água. Não passava, né? Não passava carro baixo. E o carro, a caminhonete que estava fazendo o transporte de todo mundo lá, era a caminhonete do Renato Borghetti. O Renato passava para o nosso amigo lá, o Diego, que fazia o transporte do pessoal pela avenida. Me buscou nas Três Vendas, levou até o velório com o carro do Renato. Mas a parte mais interessante foi que teve um momento, isso meu pai conta, minha tia conta, e meus primos, em que estava lá na madrugada, e o Renato estava lá junto ainda, lá no velório do vô, e agradeceram muito. Renato, muito obrigado pelo teu apoio aí, tá carregando, tá nos ajudando a carregar todo mundo, tá aqui apoiando conosco, ele, o Afonsinho, a Ingrid, todo mundo junto ali, que sempre foram grandes amigos do vô, né? E ele olha pro Renato, senhor, você olha para o horizonte assim e fala: eu gostava muito desse velho. E para nós isso, eu sei que isso foi uma coisa sincera, né? E com certeza foi, mas para nós é uma passagem que é bonita, é feliz, mas também um pouco até irônica para nós. Pô, o Renato Borghetti estava no velório do nosso avô e dizendo: eu gostava muito desse velho. Uma coisa que marcou bastante a gente, que a gente sempre fala, né? Uma coisa também, na época que eu estava no Rosário... Claro, estou te ouvindo, Renato. Mas é verdade. Eu tenho uma passagem muito próxima dessa, também com o doutor Vilmar, que eu tinha o Pedro, meu filho, muito pequeno, e aí eu fiquei lá fora, alguma festa, alguma coisa, ele ficou comigo para voltar na segunda-feira. Na segunda-feira eu passei eu acho que era no Schmidt ali, era vivo ali, eu tinha um restaurante, e a gente ia almoçar na Barra e depois voltar a Porto Alegre. Estávamos eu e até um amigo meu, o Wilton, e o Pedro, para comer aquelas coisas do buffet lá, ele não queria muito, e era piar, tinha criancinha, tinha o quê? Falava meia dúzia de palavras.
E eu fiz ele comer o peixe, que tinha um peixe frito ali. Come peixe, não quero, pai. Come, isso é pão. Não quero. E ele comeu o tal do peixe, adivinha, fincou o espinho na goela. Se começou a chorar a criança, né? E levei no Hospital da Barra, estava o doutor Vilmar. Aí ele tentou, com todo cuidado, raspou, foi, buscou, mas ele abriu o berreiro, que era algo. E aí não teve jeito, o doutor Vilmar disse, olha, vou fazer uma requisição, tem que ir lá no pronto-socorro, eles têm um equipamentinho que aí eles imobilizam a boca e tal, e tiram bem certinho. Tá, fui. Mas fui com o Pedro num berreiro até Porto Alegre. Ainda bem que o Wilton, meu amigo, dirigia. Quando eu cheguei no pronto-socorro, ele berrando, ele não parava de berrar, já estava 2, 3 horas com aquele berreiro no ouvido. Foi no pronto-socorro, já abriram a boca do piá, já tiraram aquele espinho. Quando tiraram o espinho e deu aquele alívio nele, ele tinha 4 anos, coisa assim, olhou para mim, bem melhor que aquele velho da barra lá, né, pai? Era o doutor Vilmar. Era o velho da... Era o velho da barra. Muito boa essa, muito boa. São as histórias, né? As histórias que nos unem, né? Acaba que as histórias da gente aqui da Barra acaba se misturando e se confundindo e cada um tem uma história, né? Um com a família do outro. Tem mais alguma aí, Eduardo? Tem mais alguma com o Renato, hein? Quando eu estava no Rosário, no ensino médio ali, acredito, tu estudou no Rosário também, né, Renato? Sim, estudei no Rosário. Jogou bola naquele areião lá do outro lado da José Altão. Claro, finado professor Barata. Era o técnico. Eu jogava futebol, era da seleção do Rosário. Puxa vida, o meu pouco tempo de atleta. E eu entrei lá no ensino médio e um dia eu falei, baita de exibido, né? Porque no final de semana eu fui comprar um churrasco com meu avô lá no açougue lá, e tava o Renato lá, bati papo com ele, isso aqui. Mentira, você tá mentindo, você é mentiroso. Que Renato? Onde é que é Barra do Ribeiro? Enfim. E hoje nós estamos aí, né? Barra do Ribeiro, terra da fábrica de gaiteiros, né? Interessantíssimo. Me conta um pouco, Renato, tu falasse como é que nasceu a ideia da fábrica de gaiteiros, enfim, mas a gente sabe que a fábrica de gaiteiros, como tu bem mencionaste, é muito mais do que... Não é, né? De fato, uma coisa que visa lucro, né? É tudo autossustentável e as gaitas ficam todas para os alunos. De que forma tu conseguiria nos resumir e nos passar como nasceu também a ideia social do projeto em si, né? Que hoje está em quantos municípios no sul do país? 13? São 13 escolas no total. 13 escolas. Em 12 municípios, porque Porto Alegre tem 2, né? A ideia do projeto, da sistemática, voltando lá após a construção, que foi entre acertos e erros, né, a gente conseguiu fabricar e consegue hoje fabricar um bom instrumento, porque isso também eu acho que é importante. Eu, como músico, eu acho uma baita sacanagem com a criança querer que toque e entregar um instrumento que não seja bom, né? Então aí já desestimula. Então, fazer um bom instrumento, isso a gente consegue hoje fazer um instrumento maravilhoso, não deixamos nada a desejar em relação aos instrumentos importados da Itália, principalmente, que são os melhores. Então temos um bom instrumento. Mas quando ele fica pronto, a gente oferece as aulas de forma gratuita, e a criança não precisa comprar a gaita. Ela tem aquela 1 hora de aula por semana, que as aulas são individuais, e ele pode levar essa gaita para casa para estudar. Isso é o diferencial do projeto. Ele consegue... a gente apresenta o instrumento, porque na medida que a gente não vende, aquela 1 hora de aula por semana é insuficiente. Então, precisa mais tempo em casa para estudar. E isso a gente consegue com outras gaitas que a gente fabrica, como se fosse um livro de uma biblioteca. As crianças levam para casa, devolvem para que outro colega leve, e assim as gaitas vão girando. Então, em todas as unidades são assim. O que acontece? Muitos alunos hoje compram gaitas, compram no mercado, não as nossas que não são vendidas, mas compram gaitas no mercado, mas compram sabendo que vão tocar. Isso eu já acho que é uma baita de uma coisa que os pais agradecem muito, né? Porque, como eu falei, é um instrumento que não é muito barato, então
eu acho uma baita sacanagem também com os pais, uma criança pedir uma gaita sem saber se vai usar ou não, e daqui a 1 mês, 2 meses, deixar tirada num canto. Não é uma coisa muito legal, né? Por esse motivo. É um instrumento com custo um pouquinho alto. Então, a gente apresenta o instrumento para a criança, eles tocam com os nossos, tanto em casa quanto nas aulas. Se querem compram no mercado, ou importado, ou o instrumento usado, e viram um gaiteiro, né? Então, isso é uma coisa bonita. A gente não tem a pretensão de criar o super gaiteiro, até porque de 7 a 15 a gente não consegue criar o músico de ponta. Não é a filosofia do projeto. A filosofia do projeto é criar o nome, Fábrica de Gaiteiros. Criar não é bem o termo, oportunizar a cidadania da criança, de forma que ele utilize a música e a gaita como ferramenta de cidadania, que isso a gente já sabe nesses 10 anos de projeto, que todos, sem exceção, eles melhoram no relacionamento familiar, relacionamento entre colegas e amigos, rendimento escolar, muito, principalmente matemática, a gente já viu. Então, tudo isso a gente já percebe com as crianças que participam do projeto. Isso, para nós, é o principal. Se a criança vai virar um artista ou um músico, vai utilizar isso como profissão, aí é uma iniciativa dele, da família, dos responsáveis, não é a nossa proposta principal. Perfeito, eu acho que é realmente importante essa abordagem, Renato, porque até quero citar uma passagem que eu tô louco que meu filho chegue na idade, eu tenho 2 meninos, né? Na hora que chegar na idade, eu vou botar lá pra aprender e tal. Tem um, especialmente o mais velho, é muito musical e a gente vive frequentando a igreja, então a igreja tem música, tem banda, então ele muito, né, musical e tal. E aí, quando ele tinha uns 3 anos, e aí eu vou entrar nessa parte que tu falasse, sobre o pai comprar o instrumento, né? Porque às vezes o pai compra porque é o sonho do pai, né? O sonho do pai. É um sacrifício. A gente na primeira, por exemplo, meu primeiro filho, com 2, 3 aninhos, ele gostava muito de bateria, por óbvio, criança, né? Vai se atrair mais porque faz mais barulho. E aí ele gostava muito de bateria, ia pra igreja, tocava bateria. Quando foi uma que eu comprei uma bateria infantil para ele. Comprei uma bateria infantil. E aí eu criei uma teoria, Eduardo, que tu pode usar com os teus futuros filhos, que é o seguinte: tu quer afastar uma criança de um instrumento, compra um para ele. Compra um. A gente comprou a bateria, ele nunca mais quis saber de bateria. Nunca mais. Usava para brincar, usava para fazer carrinho, para fazer qualquer coisa e não tocar. Claro que eu tô ressalvas, né? É uma brincadeira isso que eu tô falando. Tem muitas crianças que são. Eu comprei justamente porque eu via vídeos de criança com 2, 3 anos tocando, gastando uma bateria, porque aprendeu de verdade. O que eu vejo nessa linha aí, que a gente vai aprendendo muito durante o projeto também. Algumas coisas que são interessantes. Essa coisa, por exemplo, do tal dom, como fala a criança ou a pessoa tem o dom para a música. A gente viu que, de fato, quem tem o dom para a música aprende mais rápido e em se dedicando lá na ponta da linha vai ser um músico melhor. Mas o que eu acho muito mais interessante, que a gente viu no projeto, é que quem não tem o dom, mas se dedica, também toca. Sabe? Vai tocar, vai demorar mais para aprender. E, claro, numa finaleira lá, em relação ao que tem o dom e que também se dedica, quem tem facilidade, o dom, vai tocar melhor. Mas isso não impossibilita esse que tem dificuldade de se tornar músico, se tornar gaiteiro. E eu acho isso uma conquista bonita. Eu acho legal, não é que nem aquela coisa do... Se tu tem um filho ou uma filha, tu bota numa escolinha de futebol. Tu bota uma escolinha de futebol, os pais e as mães já imaginam em 2 anos jogar no Grêmio, em 5 jogar no Barcelona, porque imaginam a criança como uma forma de ganhar uns trocos, sabe? E isso, nesse ambiente de escolinha, coisa e tal, é um ambiente competitivo. Porque todo mundo está ali para aprender. Quem já bota na escolinha sabe que o piá tem o tal do dom, a menina tem o tal do dom, joga bem e quer que vá para um... Eu sou do tempo que a gente jogava futebol para suar a camisa, para brincar, sabe? Então, o que acontece isso? Na música, lá no projeto, a gente vê que a família também se envolve muito.
só que não com essa filosofia de que a criança vai virar um artista e ganhar um dinheiro com ela. Não, é para a criança tocar no churrasco da família, no recreio da escola, nas festinhas dos amigos, quando chega uma visita. Isso sim, e a família se envolve tanto quanto, mas se envolve dessa forma bonita. E eu acho que isso é uma relação bonita, como eu falei, reforçam os laços familiares. Muito bem. Renato, uma coisa que me chama atenção, sabe que eu sou um admirador de música, né? Eu gosto muito de música e meu primeiro trabalho foi trabalhando na rádio comunitária da Barra. Então eu sempre tive um contato próximo assim com a música e tal. E gosto de ouvir, não tem gênero, assim, eu gosto de vários gêneros e tal. O teu estilo, assim, por assim dizer, é gaúcho, tu é tradicionalista, tu acompanha. Mas a gente vê que tu tocando, por exemplo, tu vai tocar na Croácia, né? Tu não vai no CTG na Croácia, tu vai numa casa de espetáculo, num teatro e tal. Por que eu tô fazendo essa introdução? Porque eu percebo que tu já. Uma das tuas atuações, festivais de jazz, músicos de blues. Tu tem outras referências em outras áreas que não são a milonga, o shot, o vaneirão. Né? Como é que tu lida? Duas perguntas pra ti. Como é que tu lida com esses outros estilos musicais pelo mundo aí onde tu anda? E se tu tem alguma referência, assim, fora do nosso universo tradicionalista, assim, se tu tem alguma referência de outros estilos musicais, outras músicas, tu ouve outros estilos, como é que funciona? Há uma referência aqui, ó, aqui em cima. Ó. Raul Barbosa. Aqui tem outra referência, Sivuca. Muito bom. Temos alguma... Mas eu não discordar algumas coisinhas que tu falasse. Eu na Croácia, ou em qualquer lugar que tu falasse, citasse Croácia, mas qualquer outro país do mundo, eu toco milonga, maneirão, shot, sim, rancheira. Eu não mudo o meu estilo para tocar em... eu não mudo o repertório em função de estar tocando no exterior, diferente do que eu tocaria no Brasil, no Rio Grande do Sul, ou em qualquer outro lugar do Brasil. O que eu mudo é a mesma coisa que eu mudo aqui no Brasil. Às vezes eu estou tocando num lugar, por festival de verão na Europa, que é livre, tem muito mais gente, é um tipo de palco que aquela sutil não aparece muito, porque é um ambiente mais ruidoso, como é no Brasil, como é um show ao ar livre no Brasil. Então, o que eu faço? Eu mudo o repertório as mais... um pouco mais festivas, que alguma coisa muito intimista, porque nesses lugares não funciona assim. Eu não mudo essa relação. E outra coisa que é importante, pelo menos é a minha relação, do CTG, ou não CTG, eu tenho uma relação muito forte. Meu pai foi presidente do movimento tradicionalista gaúcho, mas eu tenho algumas coisas assim em relação. Eu gosto de tocar nesse circuito onde existem os CTGs e toco muito, mas quando eu toco em outros lugares, outros estados brasileiros, por exemplo, ou em outros países, até porque CTGs em outros países, até na China tem CTG, mas se eu vou tocar, por exemplo, tem um CTG, e eu vou tocar no CTG da China, na minha cabeça eu não toquei na China. Eu não toquei para o público, eu não toquei para o povo chinês, eu toquei para a gauchada. Entende? Para mim não é uma... tocar no oeste da Bahia, tem muito CTG. Vai tocar... Eu toquei no Rio Grande do Sul, eu não toquei na Bahia. Entende? Na minha cabeça, eu toquei, já toquei diversas vezes, e é maravilhoso. Só que essa interação com a cultura local eu acho muito importante. Então, eu já toquei em todo o interior da Bahia diversas vezes, fiz festa junina, toquei com a Orquestra Sinfônica da Bahia, já fiz Teatro Castro Alves muitas vezes. Então, eu acho que essa relação com o local, que eu acho que isso agrega muito no trabalho. Nada contra também ir no CTG, que existe também CGB lá em Salvador, no Centro Gaúcho da Bahia. Toquei 10 vezes lá, sem problema algum. Mas quando eu vou tocar no Centro Gaúcho da Bahia, na minha cabeça, eu não toquei na Bahia, eu toquei no Rio Grande do Sul, a gauchada lá, todo mundo piochado, uns baianos meio diferentes, então, né? Então é o que eu vejo.
eu acho legal isso, de poder levar a fase, a minha música é essa, gaúcha, nesses outros. O que eu faço aqui, da forma que eu sei, uma forma mais arejada, mas ter a identidade. Porque tu chega no exterior, tu fala que tu vai fazer e tocar música brasileira, a primeira coisa que as pessoas associam é o samba. Ah, não, tem, inclusive nas matérias de jornal, vai ler bem direitinho, ele tem escrito samba. Tu tem que explicar, não, o samba é lindo, é a música mais famosa do Brasil. Eu acho maravilhoso, um bom samba, mas muito grande. Tem a música do Nordeste, do Centro, do Norte, a música do Sul. Nós, no Rio Grande do Sul, tem características muito diferentes ali pela fronteira com o Uruguai e Argentina. Tem um inverno que faz frio, neva. Quando fala neva, então eles não entendem Brasil, neve. Se produz vinho, se produz o azeite de oliva, que nem na Barra do Ribeiro, que está só premiado aí as coisas, o Prosperato. Então, quando a gente fala desse Brasil, as pessoas, eu não vejo problema nisso. A gente explica, toca, localiza e acaba sendo bom para a gente, bom para quem está escutando. Essa troca é muito boa. É uma troca que todo mundo ganha, né, Renato? Nós tivemos um pequeno probleminha com a conexão do Renato ali em alguns momentos. Deu uma cortada aqui para nós, mas nós entendemos tudo que tu falasse, a ideia central toda nós conseguimos compreender bem, né? Eu acho que agora deu uma equilibrada no final e já estabilizou. Eduardo, nós estamos com uma audiência importante hoje, né? Queres falar um pouquinho aí? Só fazer uma adenda, essa questão da conexão é culpa do furacão que está tendo lá no leste dos Estados Unidos agora, na Flórida, lá, que está prejudicando a internet do seu Renato. Tá, isso aí é fato, isso é fato. Sabe que depois que inventaram a máquina de boiar milho, eu não duvido mais nada. Mas a gente tem bastante gente conosco aí, o Cuca mandou parabéns, pessoal. Gustavo Abreu assistindo. A Priscila Terra Viegas fez questão de me corrigir, né? A enchente foi em maio de 2015, não foi 2014. A patroa aí do Diego está corrigindo. Sabe por que ela falou foi em maio? Porque o meu guri tinha 6 dias de vida. O meu guri mais velho. Ele nasceu, a gente ficou aqueles 3 dias no hospital e veio para casa. Tipo assim, foi logo uns 2 dias depois que a gente veio para casa, estourou aquela chuvarada e enchente, e quase entrou água na minha casa ainda, eu com o nenê com dias aqui, foi um horror. Sabe que enchente, nós temos uma teoria, né? Uma teoria sobre como surgiu o Oceano Atlântico, veio depois de uma enchente grande na Barra do Ribeiro. Estourou o rio Arroio Ribeiro, subiu, foi lagoa dentro e coitado, e o Atlântico nasceu dessa. Muita cerveja tomamos nessa teoria aí para chegar a essa conclusão. Muito bom. O Gelson Souza está conosco. Boa noite, Renato, Diego, Viegas e Dudu. Bia Donelli, um grande abraço aos amigos. Mara Barbosa, boa noite, nosso orgulho. Renato Borghetti, parabéns. Muita gente conosco, né? Já era esperado que o convidado é muito nobre e um grande amigo da nossa cidade, um grande amigo nosso. Mas o tempo urge, a Sapucaí é grande, né? Não sei como é que o Renato está de tempo aí. Por mim, a gente segue, até já pega um mate, já pega. Não sei se tem cerveja na geladeira aí, mas a gente segue, a gente pode seguir aí mais um tempo aí, Diego. Não, a gente está pelo convidado. Vão dizendo aí, vão perguntando, se eu souber responder. Ô, Renato, sabe que uma das coisas, eu citei aqui que eu trabalhei na rádio, né? E a gente, logo depois do ano passado, eu e o Eduardo, a gente teve uma aproximação maior no meio do ano passado, em função do movimento político aí na cidade, a eleição e tal, e logo depois a gente ideou esse projeto, que é um podcast que a gente conversa, é justamente esse a proposta, é a conversa mesmo, jogar a conversa fora, como se estivéssemos juntos, né? Como se nós estivéssemos numa mesma mesa, né? E contigo não está sendo diferente, com muito bom êxito, diga-se de passagem. Mas tu tens ali na Fábrica de Gaiteiros um projeto também que é a Rádio Fábrica de Gaiteiros,
né, que é um meio de comunicação aí que na parceria com o nosso amigo Márcio Padula, com o Álvaro Fracredin, né, pessoas especiais do teu lado aí também, né? O Márcio, diga de passagem, está na nossa lista também, lá desde o início, tá na nossa lista para vir aqui no podcast, né? E qual a tua relação com esses meios de comunicação? A gente já te viu inúmeras vezes em televisão, Galpão Crioulo, rádio, tudo que é tipo de coisa, mas qual a tua relação com esses meios de comunicação, com a Rádio Fábrica de Gaiteiros? Como é que surgiu? Fala um pouquinho para nós. Bueno, eu confesso que vamos falar, por exemplo, programas de televisão. Eu nunca me senti muito à vontade dessa relação do programa de televisão, principalmente sabendo quando o programa é ao vivo, sabendo que tu tá tocando ali, montando, eu sempre ficava meio... A música nunca sai, parece direito como tu quer. Mais claro, muito tempo a gente vai tocando, mas ainda hoje, se eu disser que eu faço isso de forma tranquila, eu vou estar mentindo. E na rádio Fábrica de Gaiteiros, por exemplo, eu comecei sempre no programa Domingo na Fábrica, o Padula e o Álvaro tocando o projeto, e eu sempre ligava, domingo eu estava tocando, viajando, e então da onde eu estivesse, mesmo da Europa, eu já fiz de outros lugares, ligando para dar um abraço a todos. Só que com a pandemia e o programa de forma virtual, eu comecei a fazer junto com eles, mas eu não queria falar para eles, não, o programa vocês fazem, eu não sei direito. E aí eles, não, tem que fazer, e acabamos fazendo belíssimos programas no domingo. Agora estamos por retomar. Esse início do ano com pandemia travou um pouquinho, mas em seguidinha já estamos. Legal. E essa migração com a internet, essa conexão, né, que a tecnologia nos cria, né, Renato? Agora a gente pode assistir ali, ouvir o programa Domingo na Fábrica de manhã lá contigo, com o Márcio, com o Álvaro, né? Pode assistir do celular, do computador, da televisão, né? Tem vários meios, né? Esse programa aqui que nós estamos fazendo é um formato de podcast, que é justamente isso, essa conversa mais informal também, né? A tecnologia nos traz essas possibilidades, né? O que eu falei no início do programa. Eu sempre fui muito arredio a esse exagero. Eu vejo isso muito também porque eu tenho muitos filhos, né? E a convivência, a gente vê aquela coisa da relação com o computador, com o telefone, coisa e tal, às vezes meio exagerada. E eu sempre achei que, não, eu sou analógico. Não, deixa que eu vou ficar alheio a isso. Mas até a pandemia não permitiu. Como eu falei no início do programa, a gente acaba se obrigando a não conhecer, porque eu não domino muito, mas pelo menos a utilizar. E outra coisa que eu também mordi a língua, eu sempre falei e ainda falo das coisas mais importantes da vida que tem, é a informação. A informação, tu tem que receber a informação. A informação é fundamental para tu saber a tua atitude, o que tu vai fazer ou não vai. Hoje, tu tem que, claro, receber a informação ainda é importante, mas tu tem que peneirar ela muito, né? Porque a informação agora vem de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Então, tu tem que saber também o que é sério, o que não é sério. Tu vê que loucura, né? Tá passando muito rápido essa transição, a pandemia, porque essa transição iria acontecer de qualquer jeito. Essa migração para o sistema virtual, essa utilização maior de plataformas digitais, isso é inevitável. Mas eu acho que a pandemia abreviou muito, foi tudo muito rápido. Os velhos, eu imagino, a minha mãe tem 91, o pai fez agora 89, então eles lá de WhatsApp, coisa, então quer dizer, imagina, eles tiveram que aprender, senão iam ficar mais isolados ainda do que a pandemia obrigou. Então, isso é muito louco, né? A gente tem que depois botar as ideias tudo no lugar. É verdade. E isso é uma cultura que a gente tem que ir agregando, né? Eu digo que eu nasci em 1990, né? Em 90, eu digo que a minha geração, quem nasceu ali, 85 a 95, por aí, é a última geração que viveu sem internet, né? Porque depois dali, todo mundo que nasceu a partir de 2000 e pouco, já nasceu com internet, com tudo, e já é nativo, né? Já vem com eles o,
Então é natural, né, dessa criançada, dessa gurizada aí, já ter mais facilidade, coisa que a gente às vezes não tem tanto. Eu que me considero mais ou menos atualizado, assim, com relação à tecnologia, porque gosto, na realidade, gosto de coisa. Aí falava essa semana pra minha esposa que já tem coisa que a gurizada faz nas redes sociais que eu já não sei fazer. Aquilo foi um choque pra mim. Eu nunca passei por algo que eu não sabia fazer na tecnologia, Mas agora eu tô com esse problema. pois eu só passo por essa situação. Eu vou citar aqui, aproveitar a tua frase, de mandar um abraço para Alexandre Medeiros, que é um grande amigo nosso que tá na audiência. Ele mandou aqui o Renata é como eu, é analógico. Né? Mas, E o claro, Alexandre ele fala sempre isso lá quando a gente trabalha junto lá, né? Então ele diz: eu sou analógico, vocês são digitais, eu sou analógico. Renato, mas é bom. uma das coisas que a gente separou aqui para falar contigo é as tuas relações, né? Tu tem relação aí com mil mundos, né, do tradicionalismo, da música em geral. E uma das coisas que eu sempre ouço, e quando ouço dá aquele orgulho de saber que tu é nosso amigo, que tu tá sempre com... Eu acompanho aquele programa o Pretinho Básico que tem na Atlântida e o Neto Fagundes faz parte. E aí o Neto vira e mexe, ele conta uma história lá, ele vai contar uma história Ele aumenta um pouco, aumenta às vezes um pouquinho. da gauchada dele. E aí ele diz assim: eu vou contar uma história lá com o meu compadre, o Renato Borghetti. Aí fala lá das histórias contigo e tal. E a gente. E aquilo quando a gente ouve, Eduardo, nos dá uma complacência, assim, porque a gente diz, ele tá falando de um cara que é nosso amigo, que tá lá na barra, que nem tu falou, né, Eduardo? Bueno, é que o Neto, para teres uma ideia, quando eu gravei meu primeiro disco em 1984, um disco instrumental. Eu não tinha uma banda instrumental, porque eu tocava na noite de Porto Alegre e nos festivais com o Neto. Então, aquele primeiro disco fez muito sucesso, então eu me vi obrigado a fazer shows, principalmente pelo Rio Grande do Sul primeiro, depois Santa Catarina, Paraná, e eu não tinha um grupo, eu não tinha uma banda. Eu, Neto, o Castelhano Pérez e o Tomada, que era um violonista, e depois o Veco entrou. Então, um bom tempo ainda da minha carreira, eu segui tocando com o Neto, depois aí eu me obriguei a montar um trabalho instrumental a partir do terceiro disco, mais ou menos, e o Neto seguiu, claro, com o trabalho dele. Então a gente tem uma amizade de longa data, ele é padrinho da filha, então é um querido, o Neto é uma figura maravilhosa. E assim como muitos do meu, eu gravei, a vantagem também de estar a tempo no mercado e tocando, né, eu gravei com todos, bem dizer, desde do tradicionalismo, do rock gaúcho, do clássico, do jazz, então eu transitei já bastante com bastante gente dessa turma. Mas, Renato, quem te conhece um pouco sabe que apesar de tu, desde os 10 anos, tocar nos palcos aí, de certa forma é um pouco tímido, né? Mas a gente já arrancou algumas histórias boas tuas e tu vai ter que puxar uma para nós. São muito engraçadas, né? Seja nas tuas viagens no exterior para tocar, seja na barranca. Eu vou pedir permissão para tu nos passar uma das histórias engraçadas, porque a gente se sente à vontade. Mas o que eu vou sabe que as histórias, as engraçadas mesmo, a maioria os outros lembram, né? Que eu para mim, elas vão acontecendo, porque dizem que eu sou meio avoado, né, nessa função tudo de quando tem premiação, esquecer premiação, essas coisas tudo. Então, trocar nome de pessoas, isso é coisa mais barbada, porque eu sou muito bom fisionomista, muito bom, mas um desastre no nome. Então, então dá tudo errado. Às vezes a Morena me salva muito aí. Então eu pego e consigo, às vezes, dar um desdobre. Mas sempre tem história. Puxa vida, o que eu vou dizer? Barranca, Festival da Barranca, eu me escapei da Barranca muito tempo, porque a Barranca sempre é no feriado de Páscoa, né? E eu, como já viajo muito, no feriado de Páscoa, sair para viajar, deixar a família, que eu já deixo o ano inteiro, a gente chega no feriado de Páscoa, sair para viajar sem precisar
porque daí porque quer ir. Então eu não ia. Eu sei que o Festival da Barranca sempre mandava convite, era um festival muito, muito restrito, muito fechado. Aí a solução deles para que eu fosse lá, eles vieram aqui na Barra e vieram com uma leva de dourados, né? Os peixes. E aí fizeram, ficou tão bonito aquele encontro, que daí ficou instituída a Festa do Dourado. Então, daí, anualmente, a gente fazia ali fora a Festa do Dourado, com o pessoal da Barranca, de São Borja. Ainda esse ano, pré-pandemia, fizemos a Festa do Dourado. Depois, esse ano da pandemia, não fizemos mais, porque teve um hiato também aí, do falecimento do Zé Bica. E numa das festas do Dourado foi muito engraçado. Essa eu lembrei. Eu não sei se vocês lembram daquele cronista, aquele colunista tinha um programa de televisão, o Tatata Pimentel. Claro. O Tatata Pimentel, a festa dourada era sempre domingo, mas o pessoal chegava na sexta, quinta. E nós estamos no sábado de noite lá, galpão, aquele monte de gauchada, aquele fogo para tudo que é lado. Chega o Tatata Pimentel com a equipe de televisão, todo vestido de dourado, todo com a cor dourada, assim, todo lantejola e coisa dourada. E ele, Borghetti, não entendi muito essa tua festa. O que foi? Não é a festa do dourado? Sim, festa do dourado, do peixe. Ele pensou que era do dourado, da cor mas só que ele era tão inteligente que ele deu uma volta por cima, explicou, contou, achou parentesco com a família Bica, que tá pronto, fez um programa maravilhoso, mas pensando que a festa do dourado era do dourado, como se fosse prateado, dourado. Então, Tatata Pimentel, querido amigo falecido. Isso é verdade mesmo. Renato, tu falasse que aí, eu passo o ano todo viajando, né? E me ocorreu uma coisa, bom, agora esse último ano, obviamente, não teve viagem, não teve nada. Mas quando tu tá em casa, assim, quando tu tá com a tua família, com teus filhos ali, tu tem algum hobby? Qual o descanso do Renato Borghetti? Como é que é o descanso do Renato Borghetti? O que acontece? Uma das coisas que tem que a profissão de músico não aparece muito é o estudo, né? A gente acaba tendo que tocar muito em casa também, principalmente quando tem trabalho novo, peças novas, shows importantes, quando eu vou tocar com orquestra, tirar música. Eu recebo muito convite para participar de trabalhos de outros. Eu gosto muito, eu não me furto de tocar quando eu posso, né? Então eu acabo tendo que tirar a música. Isso tudo eu faço em casa, então eu toco muito em casa por isso. Não sou um estudioso, mas me obrigo a ter que tocar muito porque sempre tem algum trabalho. E outra coisa que eu estou lembrando das lives também, eu não fiz live nenhuma, como eu falei, mas nunca fiz tanta filmagem para lives de outros. Eu tinha que fazer chamada quase 1 ou 2 por dia. E eu tinha que fazer a tal da barba, que eu não gosto. Então era um saco. Então eu ia deixando acumular para não fazer barba. Então daí eu pegava, eu fazia a barba e já encordoava assim, umas 5, 6 chamadas das lives dos outros. Dia tal, a live do grupo tal. Dia tal, chamada para tal. Isso eu fiz muito. Muito, mais do que 1 por dia na proporção. Mas eu gazeava um pouquinho porque tinha que fazer a barba. Mas deixa crescer a barba, tá na moda agora. Agora o negócio é ter barba. Fica muito feio, não deu. Já tentei. Gosta muito também, não dá certo. Eu tenho esse problema. Eu não consigo deixar mais que isso que tá agora aqui, eu não consigo. Nossa, fica vermelho. Não funciona. Vai virar o cabeludo barbudo. Eu ia deixar o bigode aí, a morena quase deu também não deu. Mas sabe, Renato, que aqui no Policast, agora é o 29º, né? A gente também teve programas com outras pessoas que, de certa forma, tu também conhece, também tem convívio. Um deles foi o Lucas Ramos, que é baterista e também participa, junto com a esposa dele, que é violinista em Porto Alegre, trabalha muito com o Pedro, teu filho. Tem uma amizade grande, enfim. E eu brinquei com ele que se ele pisar na Barra do Ribeiro, e aí veio essa pandemia desgraçada aí, atrapalhou, mas se ele pisar na Barra do Ribeiro não me avisar, né? Eu vejo ele todo dia no hospital, e ele vai se ver comigo, vai se ver. Mas a pandemia, a pandemia é da tua área. Eu estava agora há pouco vendo o Dr. Luquezzi na televisão,
dando boas notícias que vem, acho que alguma situação melhor aí até o final do ano, talvez, né? Claro, não podemos abrir a guarda, temos que manter os cuidados, mesmo melhorando, mas eu acho que deve dar uma trégua até o final do ano. Concordo, eu vejo um momento melhor e com o avanço da vacinação isso vai naturalmente acontecendo e a gente vai ter que trazer essa galera toda para a Barra, né? Para a fábrica de gaiteiros ali, confraternizar, voltar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Tu sabe que a fábrica não parou nunca, nem no ano passado, nem nesse ano. As aulas se mantiveram virtuais, agora retomaram a questão de nem um mês presenciais, porque as aulas são individuais, né? Com máscara, professor com máscara, aluno com máscara, um aluno, não entra mais ninguém na sala, acabou a aula, higieniza a gaita com álcool para outro aluno, quando o aluno não leva para casa. Então, a gente tem todo esse cuidado, como as aulas são individuais, a fábrica também, cada setor é um funcionário, cada um tem a sua sala, então trabalha sozinho na sala. Então, a parte de fabricação não parou nunca. E a parte de aulas, o ano passado também não parou, foi de formato virtual. Esse ano, até agora, formato virtual e voltando ao presencial. Então, a fábrica não parou nunca. Os shows pararam, mas a fábrica não. Dá uma saudade daqueles eventos, assim, né? Do showzinho, do show ali no eu agora, semana passada, eu pude matar um pouquinho a saudade. Eu toquei com a orquestra do Teatro São Pedro, em um evento também com público reduzido, né? Mas também transmitido, então deu para matar um pouquinho a saudade. E alguns shows esporádicos eu fiz, shows sem público, mas que a gente tinha que ir para o teatro, ir para o festival, ir para o evento, e tocar e gravar. Então, essa vontade, matar a vontade de tocar, a gente conseguiu, não, claro, não com a mesma frequência fora da pandemia, mas deu para tocar umas gaitas também, mas pouco. Não, eu tenho certeza que com a passagem no final desse ano e próximo ano a gente vai começar a voltar para uma normalidade, de certa forma. E outro fenômeno que apareceu muito, além desse de pedir para fazer chamada para live, né? Primeiro fenômeno é a live, né? Que eu me escapei. Segundo fenômeno, a live dos outros, daí tinha que fazer a chamada. E o terceiro fenômeno, tu recebia daí um projeto muito grande, lindo, com uma produção, com toda uma arte, mas um projeto musical. Aí a gente pensava, mas olha que maravilha, parece que vai ter uma luz no fim do túnel, apareceu um projeto de música e tal. Todos eles, quando chegavam no fim, mas devido à pandemia, não temos verba e não temos não sei o quê e tal. Então, resumo, todo mundo cheio dos projetos, mas que tu tinha que entrar no projeto da pessoa. A mesma coisa que eu tenho um projeto, vou fazer um projeto musical, mas eu vou convidar para cantar o Milton Nascimento, o pianista vai ser o Hermeto Pascoal, a back vocal vão ser o Gal Costa, a Adriana Calcanhoto, e boto no papel e mando. Só não tem dinheiro, tem. É muito engraçado. Então, esse é outro fenômeno que aconteceu na pandemia. A gente volta para aquele assunto do valor da arte, né? Como a gente não tem como pesar por quilo, então a gente aí o pessoal acha que não vale nada, né? E na realidade o tempo é o bem mais precioso. Mas o que eu vi nesse quesito, eu vou te dizer uma coisa bem séria. Eu via muito mais boa vontade. Boa vontade era aquela ânsia de fazer alguma coisa, sabe? Então eu não vejo com muita restrição. Só que é um fenômeno que aconteceu e ainda tem muita coisa nesse sentido. Tive agora essa semana um convite de uma super orquestra. Eu digo, agora sim, choveu na horta, né? A conversa é a mesma. Não vamos dizer que não tem nada, mas sabe, muito aquém de uma tratativa normal devido à pandemia, né? Claro. Que a gente acaba fazendo, nós vamos fazer porque é bom, gabarita, valoriza, e é bom tocar, eu gosto de tocar, né? Mas eu só imagino o quão ansiogênico é, né? Eu tive o privilégio, de certa forma, de seguir trabalhando, e trabalhando como nunca, né, na pandemia, até porque eu sou médico, trabalho na linha de frente, enfim. Imagina quem ama, que gosta e não conseguir fazer 100% e da forma como sempre fez, né? Isso deve ser de certa forma, ansiogênico. E aí tem mas eu acho que a gente... Eu estou para dizer que durante a pandemia eu trabalhei mais, claro que não em palcos e shows, mas eu trabalhei mais do que fora da pandemia. Porque tu acaba tendo que
alguma compensação para fazer outras coisas, outras atividades. Então, eu acho que a gente acabou fazendo a cabeça funcionar mais. Fazer com que a gente bote na balança também algumas coisas que se fazia antes que eram desnecessárias. Então, tudo isso a gente, eu acho que vale a pena também para tirar um pouquinho de ensinamentos desse momento da pandemia, né? Que eu acho que no final todo mundo, claro, com toda essa perda humana que teve, então estamos ainda tendo, isso sim que é uma tristeza, mas fora isso, eu acho que se tira alguma coisa da pandemia como ensinamento. Tem que tirar a parte positiva e o que a gente aprendeu com ela, né? Muita coisa se aprendeu do ponto de vista administrativo. No teu setor, higiene. Eu me lembro no hospital, antes da pandemia, de uma campanha que teve, que se as pessoas lavassem as mãos, tinham cartazes em hospitais, quando diziam, não só os visitantes, médicos, enfermeiros, pessoas da área, se todos lavassem as mãos depois de procedimentos, coitado, a infecção hospitalar baixaria. Me chamou a atenção, algo em torno de 70%, uma coisa muito, muito expressiva. Eu disse, mas tudo isso só com o ato de lavar as mãos. Hoje, com a pandemia, a função da máscara, que eu acho que veio para ficar, o álcool gel e higiene das mãos, eu acho que distanciamento, eu acho que tem muita coisa que vai ficar aí como ensinamento. Fica como cultural. O próprio Dr. Fabiano Ramos, no podcast, nos passou o dado no Hospital da PUC. Quando teve o início ali da pandemia, em março, abril, no Brasil, mas que o Rio Grande do Sul estava tranquilo, né? Não faltava álcool gel, não faltava cuidado, não faltava máscara, e caiu absurdamente as infecções hospitalares por germe multiresistente, né? Sim. Esse cuidado todo, isso é um ensinamento que fica. E em outras áreas também, o fato de que algumas profissões podem, de certa forma, trabalhar à distância também, não precisar necessariamente que a pessoa vá até o escritório, vá até a indústria, vá até o local para fazer sua função. Isso vai, de certa forma, mudar alguns paradigmas, algumas coisas que eu acho que tem que ser o lado positivo que a gente leva. Isso eu acho que iria acontecer de qualquer forma, né? Mas só que, como eu falei, a pandemia abreviou. Isso estava acontecendo e teve que atropelar e fazer lei de vereda. Mas, de certa forma, a Rádio Fábrica de Gaiteiros já saiu na frente nisso, né? O programa de auditório, que tinha a presença do pessoal, e também a transmissão, né? E lembrando disso, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo, o Newton Grande, que está vindo conosco também, que tem o seu programa. Ele muito brigou comigo, de certa forma, tinha muito amigo, que às vezes o podcast batia o horário. Ele falou, mas daí tu não me ajuda. Não me ajuda, tu tá fazendo o mesmo horário. Desculpa, né, Grande, mas o horário que hoje que o convidado pode, o horário do Diego, o horário do Eduardo, enfim. Hoje ele mandou bem certinho o dia e o horário, Eduardo. E diz para ele que não é porque é meu chefe. Eu tô vendo porque tá horário bom mesmo, eu quero ver. E o Grande é um querido, não tem nada nessa coisa de chefe também. O Grande é um amigo querido. E é muito legal a forma que ele se sente dentro do projeto, assim. Então que não é só um trabalho, não é só uma atividade que ele exerce, ele realmente vive aquilo ali. Então o Grande é um figuraça, além de super músico e percussionista, né? Perfeito, e caminhando para o final, Renato, que eu sei que tu tem mais afazeres, mas a gente tem bastante gente com a gente ainda. O Guilherme Goulart mandou, oi, galera! Opa, Terra! Oi, galera! A Giane Luz mandou maravilhoso, tem gente conosco desde o início, vendo aqui, mas é mais um podcast que a gente esgota o tempo que a gente tem à disposição, mas que fica em aberto para, em outros momentos, a gente falar de diversas coisas. E eu espero, sinceramente, Renato, que uma próxima vez que a gente converse, a pandemia tenha virado uma história para a gente contar, que fiquem realmente as coisas positivas, né? E, claro, respeito a tudo que está acontecendo, aconteceu, a todos que passaram, pessoas que a gente vê em situação difícil, né? O nosso amigo ex-governador Sartori acabou de internou agora com Covid-19. Então, a gente fica preocupado quando a gente vê alguns amigos em situações difíceis. Pedro Westphalen também. O Pedro também não estava sabendo.
Sim. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e tem que ter pensamento positivo. História engraçada, num dia do meu aniversário, me liga eu não conhecia o número, aqui é o Ivo. E eu, para mim, a minha mãe é muito amiga do Frei Ivo, que é da igreja Santa Terezinha aqui, e que em seguida vai jantar ali na casa deles, mora aqui perto, e eu, Frei, ainda bem que o Frei saiu bem baixinho, oi, Frei Ivo, tudo bueno? Que bom, obrigado pela lembrança, feliz aniversário, obrigado, Frei. O Ivo, coitado. Aqui a minha mulher também está mandando aniversário, feliz aniversário. Pô, a mulher do Frei não é, então não é o Frei. Eu digo, mas então, aí eu digo, mas Ivo, sim, o Ivo Sartori, Ivo, aqui Ivo. Para mim, Ivo era o Frei Ivo, né? Mas depois quando ele falou que a mulher estava falando, que estava dando os parabéns também, eu digo, não é o Frei. Aí tu estranhou. Estranhei, né? Não é o Frei Ivo. Ô Eduardo, mas então eu acho que tu falasse bem, a gente já tá com avançado da hora, a gente prometeu pro Renato fazer 1 hora, já estamos a 1 hora e deixa eu ver aqui bem certinho, 1 hora e 12, não, 1 hora e 23, 1 hora e 23 ao vivo, 1 hora e 12 tem que eu coloquei aqui o timer. Sinal que prestou. É verdade. Então, Eduardo, eu passo pra ti, tu faz a tua fala derradeira e depois a gente passa pro Renato pra ele dar o boa noite dele. Eu acho que era importante nesse momento eu repercutir a fala do Dr. Lucchesi no Pampa Debates também, que o Renato citou aí, junto com o Dr. Schwartzman, estava ali, a importância da gente ter um pensamento positivo e ver que a coisa tá andando para um caminho melhor mesmo. Semana retrasada a gente teve um insight de que talvez a gente pudesse ter problemas novamente. A gente faz aquele monitoramento dos esgotos em Porto Alegre ali, piorou um pouco a taxa de infectado no Rio Grande do Sul, mas o fato é que 10% da população gaúcha já teve a doença, muitos não conseguiram vencer, boa parte venceu, e muita gente está vacinada também, o Rio Grande do Sul está vacinando rapidamente, e ao natural a nossa vida vai começar a voltar ao normal, né? Planejamento do governo em setembro, a gente está com todo adulto vacinado pelo menos com uma dose, é uma realidade, né? Estamos à barra aí, com que idade nós chegamos agora? Esperado. Amanhã 38 anos. Aqui 38 na Barra, se seguir no mesmo ritmo, meados de agosto. Menos até. Quem sabe... não, acho que até menos, talvez. Não, meados de agosto. A Expo Inter já está anunciada. O que tem de festa represada, hein? Calcule quando voltar tudo. Deus te ouça. Mas... É só um galetinho do Feco ali, só um galetinho do Feco leve. Te abre, deixa tudo aberto, um arzinho do mar. Mas, com certeza, com certeza. Brilha os olhinhos. Mas para finalizar, então, te agradecer muito, Renato, pela disponibilidade, agradecer a ti, a Ingrid, que te cedeu para nós também, aí, a Ingrid, os filhos, todo mundo. A gente, enquanto barrense, tem orgulho de andar no mundo inteiro e dizer que da Barra do Ribeiro, o Renato Borghetti é barrense, reconhecido e morador da Barra do Ribeiro. E a gente fica muito orgulhoso de ter conosco aqui mais um podcast para nós memorável. E, enfim, agradecer a audiência de todos, agradecer a ti, Diego, a ti, principalmente, Renato, por ter esses momentos de conversa, matar um pouco a saudade, de certa forma. E quem sabe aí, daqui para frente, a gente possa ter outros momentos felizes, mas junto, perto um do outro, em mais momentos da nossa cidade, momentos em outros locais, enfim, o que seja. Então, o Gui Goulart até mandou aqui, o baile vai comer solto quando voltar as ganhas. Mas, Deus, o cabrito, quanto mais para trás, a cabeçada é maior. Então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Renato. Obrigado, Diego. Obrigado a todo mundo. E com isso eu encaminho para a fala final do Diego e, por fim, o nosso convidado aí para se despedir de todo mundo. Muito obrigado, Renato. Imagina. Muito obrigado, Renato, muito obrigado a todos que assistiram e que acompanharam essa live, que estão até agora conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós estamos ao vivo nas duas plataformas e depois, né, não esquecendo que esse programa vai completo lá para o YouTube, daqui a pouquinho já. Terminando aqui, ele já sobe para o YouTube e depois vai para o SoundCloud também, né, onde você pode ouvir e onde você deve estar ouvindo a essa altura do campeonato. Então,
Você também pode compartilhar, né, lá no canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou colocar o link no Facebook, nas redes sociais todas aí. Você compartilha o link porque você nos ajuda também a divulgar, né, esse meio de comunicação que ainda está, né, se desenvolvendo, que é o nosso querido Policast. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado especialmente pelo teu tempo que tu teve aqui conosco, um tempo de muita qualidade, porque podemos conhecer um pouquinho mais do Renato, né, depois do Borghetti, porque o Borghetti a gente conhece, né, do palco, da estrada, das músicas, mas o Renato a gente conversa aqui, ele trocou uma ideia muito bacana com a gente, né, como já citei aqui, como se estivéssemos todos numa mesma mesa. Obrigado, Renato, espero numa próxima vez não muito distante de ter aqui novamente. Te passo agora para te fazer o teu boa noite. Bueno, obrigado, Diego, obrigado, Eduardo. Dizer que aproveitar o podcast, o programa, para agradecer. Cadê o Renato? Terminou antes da hora, será? O Renato se foi. Volta, Renato. Aí. Foi o Felipão que voltou agora. O Renato é gremistão também. Tá sem som. Não, tá liberado o som, só nós não estamos te ouvindo. Tenta liberar teu som aí, Renato, pra nós ver. Perdemos o Renato. Deixa eu ver se ele consegue entrar no Isso, link. vê se ele entra de novo aí, só pra nós poder despedir dele, né, e encaminhar pro fim. Ah, tá entrando aqui, já vou aceitar ele. Vamos ver se eu... Aqui. Bueno. Ah, agora sim, estamos te ouvindo, mas não te vendo ainda. Para um pouquinho que deve... Aqui vai dar certo. Pronto, Mas agora sim. Entrou uma ligação bem no meio do caminho ali, que eu acho que... Ah, eu acho que ele deve estar recebendo ligação, agora que eu entendi. Ele deve tem estar gente tentando falar com ele e nós atrapalhando ele desse ouvido. Tentando aqui. tirar ele dessa lascada aqui, tirar dessa... Alguém, olha, tá entrando de novo aqui, vamos ver. Renato Borghetti. Volta Renato é forte no estado. Tamo aí, vamos ver se chegou. Pronto, agora sim. Bueno, tem uma ligação aqui que vem, eu tiro, mas eu sabe que eu também sou meio grosso, não deu certo. Mas eu queria primeiro, desculpa aí da interrupção, mas aproveitar, agradecer, né, do Diego e o Eduardo, parabenizar pelo programa, iniciativa, e aproveitar o programa para agradecer a Barra do Ribeiro, né? Tudo que ela proporciona e proporcionou, vem proporcionando na minha vida. Eu tenho, não é, como falei no programa, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, pelas pessoas, então eu só tenho a agradecer a Barra do Ribeiro por tudo que faz por mim, pela minha família, né? A Ingrid, a Dora, Borguetada, todo mundo. Então eu queria aproveitar, parabenizar vocês, dizer que estou à disposição e dizer que é uma honra que a Fábrica de Gaiteiros esteja com a sede na Barra do Ribeiro. Obrigado, Renato, obrigado, Eduardo, obrigado a todos que assistiram esse Policast. Estamos encerrando hoje mais um Policast. Semana que vem, Eduardo, não podemos garantir ou podemos garantir o Policast semana que vem? Deixar no suspense, né? Vamos deixar no suspense aí. Mas voltaremos com mais um Policast e você é nosso convidado para acompanhar nas redes sociais, acompanhar em todos os nossos meios de comunicação. Por hoje é só. Boa noite a todos, muito obrigado, tchau. Tchau. Abraço. Abraço.